Os tributos, os impostos vêm de muito longe na história da humanidade e na memória de todos nós, de modo que todos já perdemos completamente a objetividade no pensá-los, né? Eles não fazem mais sentido hoje em dia, pensando friamente nas sociedades modernas, como a sociedade brasileira. E não é apenas porque eles oneram demais a atividade empresarial, inibindo o investimento, inibindo o desenvolvimento empresarial, e também porque acabam contribuindo indiretamente para o achatamento dos salários brasileiros, que estão entre os mais modestos, né, do mundo, se comparados então com os salários dos países chamados desenvolvidos, são salários quase vergonhosos, né? E os tributos têm nisso tudo um papel muito importante. E, na verdade, eles não fazem mais sentido por uma razão histórica e política mais relevante ainda. Porque na antiguidade, quando os reis, né, mais antigos começaram com a instituição da tributação, os coletores praticamente arrancavam à população uma parcela da sua produção. Fosse cereal, fosse metal, fosse gado, fosse o que fosse, eram coisas de valor real que eram recolhidas e levadas para os celeiros, para as reservas, para os cofres do monarca, do soberano. Um pouco mais tarde, quando a economia passou a se apoiar em moedas de metal nobre, essa arrecadação fazia muito sentido também, porque se arrecadava alguma coisa que tinha muito valor. Nos tempos modernos, entretanto, principalmente a partir dos anos 70, né, quando os Estados Unidos decidiram abolir o lastro em metal nobre do dólar norte-americano, né, isso deixou completamente de fazer sentido. A moeda brasileira também não tem lastro nenhum. Se você for ao Banco Central com uma nota de R$ 100, o máximo que você vai conseguir é trocá-la por outra de R$ 100, ou por 10 de 10, ou por duas de 50, ou 5 de 20. Porque lastro não existe mais, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem na maioria das nações modernas. Sendo assim, não faz sentido arrancar-se à população uma massa tributária pesadíssima como a brasileira. Pelo simples fato de que o governo da República, a União, detém a fábrica de dinheiro. E emite dinheiro toda vez que é necessário. À medida em que a população vai crescendo, à medida que a economia vai se expandindo, dinheiro vai sendo emitido. Apesar de toda a conversa dos monetaristas sobre o problema da inflação, nós já temos comentado que a inflação é um desequilíbrio entre a oferta de dinheiro e a oferta de produtos e serviços. O Brasil tem feito emissões significativas de dinheiro, papel moeda, principalmente para pagar a remuneração dos investidores dos títulos da dívida pública. Toda vez que há um desencontro de caixa e o governo tem que pagar esses juros que são recordistas mundiais dos títulos da dívida pública, o governo emitiu ao longo dos últimos anos todos, de Fernando Henrique Cardoso, de Luiz Inácio da Silva, emitiu dinheiro para pagar aos rentistas da dívida pública. De forma que poder-se-ia, estamos aqui num exercício teórico, mas que pode perfeitamente ser levado paulatinamente à prática, emitir papel moeda com a finalidade de ir desonerando a cidadania e o empresariado da taxação, da tributação, dos impostos. Na medida em que há uma grande necessidade de intervenções públicas no Brasil, desde os famosos especialistas que faltam em todas as unidades de saúde do país, até hidrovias, ferrovias, portos e tanta coisa a mais que atravanca o desenvolvimento das empresas e impede os trabalhadores de terem mais empregos, empregos mais qualificados, empregos melhor remunerados.
isso poderia ser feito paulatinamente, né? Hoje, nos últimos anos, como média, gastou-se cerca de 30%, de 30% a 60% do orçamento da União com as questões relacionadas com a dívida pública. E tem se conseguido salvar míseros 2% para investimento público. Muito mais poderia ser feito numa abordagem desse tipo, desonerando paulatinamente o empresariado e a cidadania e emitindo sempre de forma casada com o investimento público, com o desenvolvimento da nação, de modo a não gerar inflação, muito pelo contrário, de modo a gerar progresso, a gerar desenvolvimento empresarial, a gerar emprego mais qualificado e melhor remunerado. Era isso que eu tinha para compartilhar com você pelo momento. Muito obrigado pela sua atenção.